podcast da Lesp de hoje vai falar sobre direitos humanos, sobre também a defesa da juventude e da infância. A gente recebe o especialista em direitos humanos, né? Ele que milita há mais de 25 anos aí nessa área, o advogado Ariel de Castro Alves, especialista em políticas de direitos humanos e segurança pública pela USP e ex-secretário nacional dos direitos da criança e do adolescente. Obrigada por participar aqui do podcast da Lesp, doutor. Eu que agradeço o convite, Nani. É sempre um prazer estar aqui na TV da Assembleia Legislativa, na Rede Alesp, tratando de temas, principalmente na área da infância e da juventude, né? Ainda mais porque na década de 90 trabalhei aqui nessa casa, né? Comecei aqui em 96, no final de 96, e fiquei praticamente 10 anos aqui na Assembleia Legislativa, isso, e trabalhei aqui com o ex-deputado Wagner Lino, lá de São Bernardo do Campo, que foi um líder dos metalúrgicos lá, atuou junto com o Lula nas greves do final da década de 70, lá nos metalúrgicos de São Bernardo. Ele já é falecido, então comecei com ele, eu tinha acho que 19 anos na época. E depois trabalhei também com o Renato Simões, que é um ex-deputado, que presidiu a Comissão de Direitos Humanos aqui da Assembleia, que atualmente está no governo federal, está na Secretaria da Presidência da República como secretário de Participação Popular e Social da Presidência. Então, é sempre um prazer estar aqui, né? Muitos anos atuamos aqui na Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, e também em comissões parlamentares de inquéritos, que foram bastante conhecidas na época, como a CPI da Favela Naval, que foi um episódio ocorrido lá em Diadema, em que um grupo de policiais militares acabaram sendo flagrados por um cinegrafista, torturando pessoas, agredindo. Um deles, um operário, Mário José Josino, na época foi assassinado, e o policial principal que coordenava esse grupo se chamava Rambo, e depois eles foram condenados pelas violências ali. Foi um caso de grande repercussão na época, a partir de um vídeo que foi para o Jornal Nacional, caso que eu acompanhei desde o começo, até antes do caso ter repercussão. Na época nós atendemos as vítimas da violência policial, levamos o caso para a ouvidoria, para a corregedoria, e depois o caso teve uma ampla repercussão no Jornal Nacional, e depois virou uma CPI aqui na Assembleia Legislativa sobre a violência policial. E ali foi um divisor de águas também para mudar a questão da atuação policial, para ter mais controle externo. Então, a partir dali que ocorreu uma estruturação mais adequada da corregedoria da Polícia Militar, ali que se desenvolveu a ouvidoria também de polícia, que estava começando ainda lá no governo Mário Covas, que são órgãos importantes de controle externo. Depois também atuei na CPI da FEBEM, que aqui nessa casa, na época a relatora era a deputada já falecida Maria Lúcia Prandi, e também era um momento em que a FEBEM tinha muitas rebeliões no complexo da Imigrantes, do Tatuapé. Cada um desses complexos tinha em torno de 3 mil internos, e em muitos momentos lá eu também visitava muito com o padre Júlio Lancelotti, os adolescentes, e íamos geralmente negociar em algumas rebeliões, e teve até casos que eu me troquei pelos reféns que estavam funcionários da antiga FEBEM em alguns desses complexos aí, principalmente Imigrantes, Tatuapé, Franco da Rocha, Santo André, que também teve um presídio que momentaneamente foi unidade da FEBEM. Então, dali que também comecei a ter uma atuação mais destacada na área da infância e juventude, principalmente em razão da questão da FEBEM. Bom, puxa, muita coisa aí que o senhor já trouxe para a gente. Queria já até aproveitar e falar um pouquinho sobre essa participação do Legislativo na defesa dos direitos humanos como um todo. O senhor mencionou diversas CPIs, comissões. Como que, para que as pessoas que acompanham a gente entendam, como é que como é que o trabalho das CPIs aqui, das comissões, eles contribuem para
já que a gente está falando de um órgão aqui que é estadual, né? Como é que contribuem aqui para a vida das pessoas? Tem algum tipo de contribuição até a nível federal do que é feito aqui? Sim, o legislativo tem o papel principalmente de fiscalização das políticas públicas, né, dos programas, serviços em curso com relação ao governo do Estado de São Paulo, no caso da Assembleia Legislativa, então de debater todos os grandes temas que estão sendo tratados, né, tanto na mídia, mas também pela população. Às vezes o caso ainda não está na imprensa, mas a população vem atrás da Assembleia para debater o assunto. Então é necessário que o Legislativo seja essa caixa de ressonância da sociedade para debater os grandes temas e para deliberar sobre questões que são importantes para o Estado de São Paulo. E também promovendo, então, audiências públicas para ouvir a população, ouvir representantes de entidades da sociedade civil, ouvir também usuários, pessoas que utilizam serviços públicos, e também o papel de investigação, muitas vezes por parte das comissões parlamentares de inquérito. Então, elas têm um poder de convocar pessoas para que venham testemunhar, para que venham dar esclarecimentos, venham depor. Então é necessário, e também requisitar documentos, né? Diferente de uma comissão comum, como nós temos aqui as comissões permanentes, temporárias, uma delas é a de direitos humanos, nós temos um poder maior quando é instaurada uma comissão parlamentar de inquérito, que ela tem poder de requisitar documentos e existe a obrigação, né, de atender os prazos que a comissão fixa, e as pessoas que vêm depor também têm que fazer o juramento de dizer a verdade, né, diferente de alguém que é convidado para prestar esclarecimento numa comissão comum. Então esse é o papel principal. E também fazer visitas nos locais, né? Nessas CPIs, a comissão, no caso da favela naval, por exemplo, os deputados foram para Diadema. Nessa época eu também atuava junto com a Human Rights Watch, que era uma entidade de direitos humanos, ainda existe uma entidade bastante reconhecida no mundo todo, e os parlamentares foram junto com representantes da Human Rights Watch, da Anistia Internacional, conversar com a população lá na favela naval, conversar com a promotoria. Na época era o promotor José Carlos Blatt, que estava à frente desse caso, que é um promotor bastante conhecido em São Paulo, e nós tivemos então todo um trabalho aí de ouvir todos os representantes na época importantes da Secretaria de Segurança, também da própria Polícia Militar, e todas as investigações foram feitas aí conjuntamente entre a CPI, entre o Ministério Público, entre a Polícia Civil, entre a própria Corregedoria da Polícia Militar, para que tivéssemos o desdobramento com a punição daqueles maus policiais que praticaram aquelas aberrações, aquelas atrocidades na favela naval. No caso da FEBEM, também nós tivemos um trabalho árduo da comissão, visitando as unidades. Depois, inclusive, esses grandes complexos como Imigrantes, Tatuapé, que tinham muitas rebeliões, fugas, denúncias de torturas, maus-tratos, eles acabaram até sendo desativados, sendo substituídos pelo que a gente reivindicava na época, que era uma das conclusões da CPI, que se cumprisse o Estatuto da Criança e do Adolescente, criando pequenas unidades, dividindo os internos conforme os crimes cometidos, conforme a compleição física, se são reincidentes ou primários. E esse processo ocorreu depois com a descentralização do atendimento, municipalização, para que as unidades ficassem mais próximas das famílias dos adolescentes, que nesse processo de ressocialização, de reeducação, é fundamental estarem próximos das suas famílias, das suas comunidades. E que também todas as unidades tivessem escolarização, atendimento de saúde, inclusive de saúde mental, atividades culturais, esportivas, de lazer, profissionalização. Então a CPI, na época, ela construiu toda uma proposta de reordenamento, de mudanças na própria FEBEM, na Fundação do Bem-Estar do Menor, que depois até virou Fundação Casa,
e que foi fundamental, então, para que nós tivéssemos aí mudanças efetivas nessa área, com base no que prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois também atuei aqui numa CPI do sistema prisional, que o relator foi o próprio deputado Wagner Lino, e que essa CPI ela teve aí um papel histórico, porque antes nós tínhamos presos que ficavam em delegacias e distritos policiais, principalmente aqui na capital, mas no estado todo. E com essa CPI, nós tivemos aí o compromisso do Estado de tirar os presos das delegacias e colocá-los em centros de detenção provisória. Aí que foram inaugurados os CDPs e os presos foram tirados das delegacias, onde ficavam em situações aberrantes, né? Cruéis, desumanas, degradantes, superlotação, além de que os policiais eles eram desviados das suas funções. Eles trabalhavam como carcereiros e acabavam não podendo fazer investigações. E muitas vezes tínhamos resgates de presos nessas delegacias, muitas fugas, muitas rebeliões, crises de doenças também, muita proliferação de doenças. Eram locais em que os presos muitas vezes dormiam em redes, porque não tinha local para todo mundo, era extrema a superlotação. Então houve uma mudança muito importante que essa CPI conquistou, e foi essa CPI também que descobriu, na época, o desenvolvimento das facções criminosas, né? Então a CPI ela verificou todas as facções criminosas que estavam atuando no sistema prisional, inclusive descobriu, né, na época, como é que o próprio PCC, que é a principal facção aqui de São Paulo e que hoje é do Brasil, estava se desenvolvendo. Mas, infelizmente, acabou que muitas das recomendações da CPI para o enfrentamento ao crime organizado depois acabaram não tendo sequência, né? O crime organizado, na verdade, ele só existe quando alguns agentes do Estado estão infiltrados nele. Então, sem corrupção policial, não existe crime organizado. Então, essa é uma das grandes questões que, na época, a CPI revelou e que tratou, inclusive com juízes, com promotores, né? Houve um trabalho muito grande que foi feito. Bom, o senhor falou um pouco dessa CPI aí da favela Naval, me lembrou um pouco um caso que também está para completar alguns anos, né, que é o caso do massacre da Candelária, no Rio de Janeiro, também está para completar 30 anos aí, deve já chegar nessa marca. São dois casos, o senhor falou da CPI da favela Naval, que foi um divisor de águas para esse tratamento da polícia, né? De como que a polícia trata as crianças, como que a polícia trata, enfim, pessoas ali que estejam como alvo de alguma operação. De lá para cá, desses 30, 25 anos que o senhor já atua nessa área, então, depois dessa CPI ou de outras atuações, o que a gente já teve de mudança nesse tratamento e na atuação das polícias? Sim, é claro que no caso da Candelária, né, também teve envolvimento de alguns policiais, grupos de extermínio. Era muito forte no Brasil essa atuação dos grupos de extermínio, principalmente na década de 80, 90, que foram frutos do antigo Esquadrão da Morte que atuou durante a ditadura militar e que o jurista Hélio Bicudo, já falecido como promotor, foi quem mais atuou para desbaratar o chamado Esquadrão da Morte, né? Eu também fui presidente do grupo Tortura Nunca Mais, do qual faço parte, que é uma entidade histórica criada pelo Dom Paulo Evaristo Arnes na época da ditadura. E o grupo Tortura Nunca Mais atuou muito, né, contra, denunciando os grupos de extermínio, principalmente o próprio Esquadrão da Morte, que agiu na ditadura. Então, o Esquadrão da Morte agia por motivos mais ideológicos, né, combatendo aqueles que eram contra o regime militar, que criticavam o regime militar. Muitos eram estudantes, eram intelectuais, eram professores, eram também metalúrgicos, eram pessoas que atuavam em grupos de esquerda. Mas depois
o Esquadrão da Morte passou a ser contratado, muitas vezes por alguns comerciantes também, financiados, e por alguns setores da própria polícia apoiando, com a função de fazer uma espécie de limpeza social, né, daqueles setores considerados para eles, entre aspas, de indesejáveis, mas praticando uma justiça que não é justiça, né? Quando você tem um julgamento sumário, sem devido processo legal, sem ampla defesa, sem contraditório, é muito possível que as pessoas que tenham sido executadas sumariamente, assassinadas, não sejam sequer criminosos. Mas ainda que forem criminosos, não podem ser executados dessa forma. A lei brasileira não prevê pena de morte. As pessoas, se cometeram crimes, elas têm que responder conforme a legislação e serem levadas ao sistema prisional, se demonstrado que aquelas pessoas cometeram crimes ou se foram pegas em flagrante, já serem encaminhadas para o sistema prisional. O que não pode é alguém dizer, tal pessoa cometeu um crime e daí já vai o Esquadrão da Morte lá e executa a pessoa, porque daí qualquer um de nós pode se tornar vítima também, inclusive de boatos, de mentiras, de fake news, como nós temos muito hoje. Até recentemente nós vimos aí linchamentos de pessoas, inclusive teve um caso dos mais graves no próprio Guarujá, e que as pessoas eram acusadas de crime e depois se provou que não cometeram crime nenhum, mas como é que você vai reaver uma pessoa que já foi linchada, já foi assassinada? Então nós não podemos aceitar nenhum tipo de atuação como essa, né? Seja por parte dos populares, da população, que é insuflada por boatos, por mentira, por fake news, ou esses grupos, né, até ligados em alguns setores das polícias que estejam executando pessoas, né? Então, e foi isso que foi combatido naquela época, na década de 80 e 90, quanto ao Esquadrão da Morte, e depois os grupos de extermínio. Então, o que me motivou também nessa área da criança e do adolescente, meu pai, que é professor da USP, também era professor da Metodista na época, ele congregou um grupo de estudantes do jornalismo, da teologia, da Universidade Metodista, para que eles fossem para as ruas conhecer a realidade dos meninos de rua de São Bernardo, lá na década de 80. E eu era criança e muitas vezes acompanhei esse trabalho no sábado ou domingo, ia junto, e daí eu decorava os nomes, conversava com as crianças, adolescentes, né, os chamados meninos de rua na época, e depois, quando voltava no fim de semana subsequente, eu perguntava por aqueles que eu tinha conversado um sábado ou um domingo antes e descobri, esse entrou numa viatura, nunca mais foi visto, esse o corpo dele apareceu num terreno baldio, o corpo dele foi jogado na represa Billings. Então, isso gerava uma indignação, né? Como é que algumas crianças e adolescentes como eu podiam estudar em colégio particular, ter todas as condições de vida, e outras sequer conseguem viver de um fim de semana até o próximo, né? Então, isso de alguma forma motivou a atuar nessa área desde aquela época, lá desde a década de 80, né? Porque, então, se somar esse período que eu já acompanhava meu pai na criação do que depois virou o Movimento Nacional de Meninos e Meninas de Rua, inicialmente o projeto Meninos de Rua de São Bernardo, já são mais de 30 anos aí de atuação nessa área. Bom, a gente também tem o Estatuto da Criança e do Adolescente aí já completou mais de 33 anos, né? Queria saber, já tem essa sua atuação já mais antiga. Quais que foram os avanços conquistados com o ECA? Quais que ainda são os desafios que a gente tem para os próximos 33 anos? Sim, é claro que nós tivemos muitas conquistas, né? A questão da universalização da educação. No ensino fundamental, hoje, o Brasil tem condições de atender todas as crianças e adolescentes. Tem vagas, né? Tem escolas para atender as crianças e adolescentes. Já no ensino médio, nós teríamos também condição de atender todos os adolescentes, mas nós temos em torno de 10% dos adolescentes fora do ensino médio, muitas vezes por questões
de trabalho, né, inclusive do trabalho precoce, do trabalho infantil, envolvimento com ato infracional, envolvimento com drogas, situações de violência doméstica e comunitária, que faz com que esses adolescentes não estejam nas escolas. E o ensino infantil ainda é um grande desafio. Só 30% das crianças com menos de 6 anos estão no ensino infantil. Faltam vagas nas creches. E o direito à creche é o direito da criança que está numa fase fundamental de desenvolvimento na sua primeira infância e também dos pais, mães que precisam sair para trabalhar, ou procurar emprego, ou estarem fazendo algum curso de formação e precisam deixar seus filhos no local seguro. Então nós temos ainda esse grande desafio que é atender no ensino infantil, a primeira infância, que é o momento crucial de formação da personalidade. Acho que todos nós temos memórias, né, da nossa infância e às vezes memórias boas, espero que a maioria, né, o ideal é que todas as crianças tenham memórias boas da sua infância, na maioria dos casos, mas também memórias ruins de situações que a gente presenciou, de acidentes, de violência, praticadas contra outras pessoas que a gente viu ou contra nós mesmos. Então, esse é um momento muito importante que fica marcado para o resto da vida da pessoa. E dependendo da forma que a criança é tratada nesse período, isso vai repercutir depois durante a vida toda dela. E às vezes pode ter traumas, sequelas que acabam se tornando insuperáveis, que ela vai chegar aos 80, 90 anos, ela vai ter ainda aquele trauma, aquela sequela. Então, por isso a importância de tratar a primeira infância, né, com uma prioridade. Claro que todas as infâncias são prioridades, mas a primeira infância tem que ter uma atenção muito especial. E a realidade hoje no Brasil ela é bastante complicada, né? Nós, antes da pandemia, antes dos últimos 5 anos, nós tínhamos em torno de 40% das crianças e adolescentes vivendo na miséria e na pobreza. Hoje em dia nós temos 60% das crianças e adolescentes vivendo na miséria e na pobreza. São números de relatórios da Fundação Abrinq, do Unicef, que mostram então que aumentou 20% de crianças e adolescentes aí vivendo na miséria e na pobreza nesse último período. E claro que a pandemia fez agravar bastante, muitos pais, mães perderam empregos, perderam renda. E outra questão é a vacinação infantil. Nós tivemos, num período passado, um negacionismo muito grande, muito fake news, muita mentira sobre a vacinação infantil. O Brasil ele tinha uma cobertura, segundo o Ministério da Saúde, de imunização infantil de 97%. Nós passamos a 70% nesse pós-pandemia. Então nós precisamos agora recuperar esse tempo perdido, né, e combater o negacionismo. A melhor forma de garantir a saúde das crianças é por meio da vacinação infantil. Nós temos até situações de volta da poliomielite, da paralisia infantil, porque a vacinação caiu. Então, isso repercutiu muito em estados em regiões como no Norte e Nordeste. Então, nós temos que agora retomar, mostrar para os pais e mães que é uma obrigação. O Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê os deveres do poder familiar, de cuidar, de amparar, de proteger. E nós temos também no Estatuto a obrigatoriedade da vacinação infantil. O pai e mãe não leva seu filho para vacinar, está sujeito a responder até pelo crime de maus tratos e pode também ter suspenso o seu poder familiar, se ele agir com negacionismo. Ainda mais se, diante da não vacinação, a criança ficar doente e até quando vem a falecer, daí esse pai, com certeza, está sujeito a responder pelo crime de maus tratos seguido de morte, e as penas são extremamente altas nessas situações. Então, é necessário convencer a sociedade sobre esse assunto. Outra área é a fome, né? Nós temos, claro, levantamentos recentes da ONU, mas no ano passado várias instituições mostraram que temos em torno de 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e 125 milhões em situação de insegurança
alimentar, e algumas instituições como a Oxfam, que faz um trabalho importante nessa área. E as instituições da área da criança e do adolescente, como a Fundação Abrinq, divulgaram em torno de 18 milhões de crianças e adolescentes passando fome. Hoje nós sabemos que muitas crianças e adolescentes vão para a escola, muitas vezes mais por conta da merenda escolar do que propriamente por conta do ensino, o que mostra uma tragédia, né? Porque o principal é ir para a escola por conta do ensino. Mas claro que a merenda é fundamental que seja oferecida, ainda mais nesse contexto de fome e miséria. Muitas vezes nas férias essas crianças passam fome, porque elas não têm o acesso à merenda escolar. Nós temos algumas iniciativas de prefeituras, até pressionadas pelo legislativo, né, como tivemos na época da pandemia também, de oferecimento da alimentação escolar, mesmo no período de férias, principalmente nas regiões mais vulneráveis. É claro que, geralmente, quem estuda no colégio particular não vai precisar dar merenda no período das férias, mas quem está na escola pública, né, principalmente nos extremos aqui, por exemplo, da capital, da Zona Sul, da Zona Leste, nos bairros mais vulneráveis, vão precisar daquela alimentação escolar. Então é necessário também ter política de alimentação escolar cada vez mais reforçada, até por isso muitas prefeituras foram criticadas quando, ao invés de oferecer uma alimentação efetivamente, com comida, arroz, feijão, bife, salada, estava oferecendo bolacha de água e sal, por exemplo. Então, num cenário de tanta fome envolvendo as crianças e adolescentes, nós precisamos realmente de uma alimentação que muitas vezes é a alimentação que eles não vão ter na casa deles. Então, esse é um outro cenário importante. Outra questão é a violência contra crianças e adolescentes, né? Nós temos aí números recentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, chegamos a 75 mil estupros em 2022. E 75% as vítimas eram os vulneráveis, na maioria dos casos as crianças e adolescentes, que são considerados vulneráveis. Toda vez que se tem uma relação sexual entre alguém, um adolescente ou um adulto, com quem tem menos de 14, configura estupro, ainda que quem tem menos de 14 tenha consentido, tenha aceitado. Então, o estupro de vulnerável ocorre com pessoas que estão, por exemplo, embriagadas, com pessoas que estão adoentadas, com pessoas que têm sofrimento mental ou pessoas idosas que também não têm mais o devido discernimento, ou com crianças e adolescentes com menos de 14 anos de idade. Então, esse é o cenário, né? Em média, são 107 estupros por dia de crianças e adolescentes no Brasil. E outro cenário também são os homicídios, os assassinatos. Todos os dias, 20 crianças e adolescentes são assassinadas no Brasil. Um dos grandes êxitos que nós tivemos nesses anos no país foi diminuir a mortalidade infantil. Antes do Estatuto, nós tínhamos uma média de 50 mortes para cada 1.000 crianças que nasciam. Hoje, a média é de 13 mortes para cada 1.000 crianças que nascem. Então, nós diminuímos a mortalidade infantil. Isso é um êxito importante do Sistema Único de Saúde, da atuação de entidades como a Pastoral da Criança. Porém, aquela criança que não morre logo ao nascer, muitas vezes está morrendo na adolescência em razão da violência comunitária ou da violência também no ambiente doméstico, como vários casos trágicos que nós assistimos aí nos últimos anos. Bom, até pegando já esse gancho, né, que tem vários pontos aqui para a gente voltar depois, mas já pegando esse gancho da questão da violência. O senhor trouxe aí dados muito preocupantes, que são super recentes, inclusive. Então, onde que a gente, o poder público, estão errando, estão falhando com essas crianças para a gente ter esses números tão preocupantes agora em 2022, na verdade, né? Mas neste momento em que a gente já avançou o suficiente para não ter uma mortalidade infantil, que isso é questão aí de países mais subdesenvolvidos, até de questões antigas, né? Então, hoje a gente já tem um avanço de certa forma, mas é o que você falou.
A gente protege essas crianças no nascimento, mas não protege na adolescência, na infância. Uhum. Sim, ainda a questão principal, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele prevê a prioridade absoluta. Mas nós sabemos que nem sempre essa prioridade absoluta ocorre, né? Basta a gente verificar programas sociais que funcionam em regiões periféricas. Muitas vezes as entidades dependem de doações da própria comunidade, porque acabam não tendo um apoio necessário para o desenvolvimento das suas ações. A própria precariedade do ensino público, né? A gente sabe que, em geral, escolas ligadas às prefeituras, no ensino fundamental, ou mesmo no ensino infantil, quando tem vagas, elas têm uma determinada qualidade, estrutura. Quando vai para o ensino estadual, é a grande preocupação dos pais, né? Os pais e mães ficam bastante preocupados quando ocorre essa mudança da criança que estava no ensino da prefeitura e vai para o ensino estadual, né? A falta de estrutura das escolas públicas, né? Tanto a questão salarial, ela vale para todos, né? Tanto municipal como estadual. A gente sabe que os profissionais são mal remunerados, principalmente os professores, né? Então o Brasil ainda precisa investir mais em educação e principalmente na estrutura, na informatização também, que hoje é essencial ter o acesso à informatização. Por isso que durante a pandemia nós vimos que quem estava em colégios particulares conseguia fazer aula à distância, porque eles já tinham um preparo que vinha da escola, né? Que as escolas privadas têm mais informatização, já tinham uma experiência com aulas à distância. E já os alunos da rede pública tiveram muita dificuldade de ter esse tipo de ensino, pela falta de um treinamento, de ter costume com esse tipo de educação à distância, pela falta de acesso à internet. Às vezes até a criança não tem um quarto para ela poder se concentrar, né? Imagina você estar num celular com um acesso precário à internet, né? Sem condições de pagar um plano adequado de internet, no meio então de uma cozinha, de uma sala com um monte de gente morando em 2, 3 cômodos, não tem como estudar dessa forma, de prestar atenção, diferente do aluno que tem lá a sua escrivaninha no seu quarto, com todo o acesso à internet. Então esse foi o grande complicador que nós tivemos nesse período e que gerou uma grande evasão escolar também. Então eu sempre falo que o primeiro sinal de alerta que uma criança está em risco, está sofrendo violência, pode estar se envolvendo com drogas, principalmente no caso de adolescentes, com criminalidade, pode estar em situação de exploração do trabalho infantil, exploração sexual, é quando deixa de frequentar a escola. É claro, mais grave ainda é quem nunca foi na escola. Uhum. E nós não temos, infelizmente, uma busca no sentido de verificar aquelas crianças que nunca estiveram na escola e também aqueles que deixaram as escolas. Nós tivemos uma pesquisa recente mostrando índices de evasão escolar de 30%, aí, principalmente no ensino médio aí, durante esse período da pandemia e do pós-pandemia. Uhum. Então nós precisamos que todas as prefeituras façam um trabalho destacado, inclusive contratem profissionais para bater de casa em casa e verificar crianças que nunca foram nas escolas e crianças que deixaram as escolas, porque nós devemos pressupor que a criança que deixou a escola ou nunca foi para a escola está numa situação de risco. Pode estar numa situação de abandono, né? Às vezes um abandono de incapaz. Claro, o pai e a mãe têm que sair para trabalhar, às vezes vai deixar a criança de 3 com o filho de 9, porque muitas vezes não conseguiu também a vaga na creche. E daí depois quem vai ser acusado de negligência é aquela mãe. Muitas vezes ela nem tem o apoio do pai, às vezes nem pensão alimentícia recebe. Daí ela vai acabar sendo responsabilizada, podendo ir até presa pelo abandono de incapaz. Mas é um abandono que foi gerado pela ausência também dos serviços públicos, né? E acaba sobrecarregando principalmente as mães que, em muitas situações, cuidam sozinha dos seus filhos. Então, é necessário um trabalho mais
forte de visitação, que nós não temos esse costume muito no Brasil. Não adianta querer achar que o Conselho Tutelar vai dar conta de tudo, né? Nós temos, claro, o Conselho Tutelar é importante que o Estatuto criou esse órgão, mas muitas vezes estão sobrecarregados e eles não têm condições de fazer essa visitação. O Estado, além de agentes de saúde, que com certeza podem colaborar nesse processo, o agente de saúde, agente comunitário, ele vai para a casa das pessoas verificar demandas na área de saúde. Saúde mental, exame, pessoas idosas principalmente que não conseguem muitas vezes se deslocar, eles vão verificar se elas precisam de algum atendimento de saúde domiciliar e vão passar nas casas. Então esses agentes podem colaborar também nesse processo de constatar se tem criança em idade escolar que não está estudando, a partir do trabalho que o próprio IBGE já fez nesse período do censo, né? Então é necessário que também tenhamos agentes sociais que façam esse trabalho, educadores sociais. Precisam ser parcerias entre as secretarias da assistência social dos municípios com as secretarias de educação dos municípios, junto com as secretarias estaduais também, para que nós tenhamos esse trabalho mais forte de pessoas que batem de casa em casa. Eu dou um exemplo, no período de eleição, todo mundo vai alguém lá bater na sua casa, não vai? Um cabo eleitoral lá e bate na casa. Então, por que não temos esses agentes sociais, né? Pode ser em qualquer período, mesmo no período das eleições, mas não para pedir voto, mas para saber, você tem criança na idade escolar, ela está matriculada, está estudando, viemos aqui verificar. Nós precisamos ter esse processo no Brasil para, de fato, proteger as crianças e adolescentes e garantir essa prioridade absoluta, essa proteção integral prevista na Constituição brasileira. O que ocorre é que, apesar do Brasil ter uma das legislações mais avançadas do mundo, nós somos um dos países mais perigosos do mundo para as crianças e adolescentes. Então, isso é muito grave. Além da questão da violência, o Brasil, por exemplo, ele tem 2,7% da população mundial, mas responde por 20% dos homicídios que ocorrem no mundo. Isso é uma tragédia, né? Os índices de homicídios no Brasil são maiores que em países de guerra. Então, se você comparar com o Afeganistão, com a Síria, talvez até com a Ucrânia, nós vamos ver que o Brasil está numa situação das mais graves no que diz respeito à violência. E, geralmente, as vítimas são adolescentes e jovens negros e pobres. A gente tem duas questões aqui um pouco polêmicas que estão tramitando ou que devem tramitar aqui, que diz respeito à educação. Então, queria começar, na verdade, com a de homeschooling, que tem um projeto de lei que está em tramitação aqui na casa, é de 2019, se não me engano, mas que prevê o homeschooling. Queria saber, do ponto de vista do senhor, até dos direitos humanos, dessa atenção às crianças, o homeschooling, ele é positivo, ele é negativo? Quais que são aí os efeitos desse método aí de ensino para a juventude? O homeschooling, ele tem que ser visto como algo excepcional, como assim, teve a pandemia, daí é homeschooling, porque você não tem vacina, na época, no caso da Covid, você não tinha uma vacinação, você não tinha como prevenir a não ser mantendo as pessoas isoladas, cada uma nas suas casas, evitando o contato social. Daí vai ter que se praticar uma espécie de homeschooling, né? Mas vai ter que ter um ensino à distância vinculado às escolas. Então, eu não vejo como ter um ensino que ocorra só dentro da casa da pessoa e que o pai e a mãe é que decide qual vai ser o currículo escolar. Porque o currículo escolar ele tem as suas bases aí em legislações, na própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação, em resoluções do Conselho Nacional na Educação, e são deliberadas e executadas pelo Ministério da Educação. Então, nós temos um currículo praticamente unificado via Ministério da Educação junto a estados e municípios para o ensino infantil, fundamental e para o ensino médio. Então, como é que vai se praticar homeschooling? O pai e a mãe vão ser
os professores ali, quem defende o homeschooling diz, não, nós não seremos os professores, nós vamos contratar pessoas, cada dia vai vir uma pessoa para ensinar. Mas eu vejo que a escola ela também tem um papel de formar a pessoa para a cidadania. Você não pode viver numa bolha, né? Se nós tivéssemos sido submetidos ao homeschooling, será que a gente se adaptaria depois ao mercado de trabalho? Né? Será que a gente depois vai conseguir conviver com os nossos colegas de trabalho se a gente só viveu dentro de casa? Eu acho que não tem como criar as pessoas, as crianças e adolescentes, formar dentro de uma bolha, só na convivência com o pai, com a mãe e com os irmãos. A escola tem um papel essencial da criança compreender as diversidades da sociedade. Então, a criança branca vai conviver com crianças negras, vai conviver com meninas, vai conviver com meninos, vai conviver com pessoas de várias classes sociais, vai conviver com a criança indígena, com a criança boliviana, como temos em muitas escolas aqui da capital paulista, venezuelana, de vários locais. Então, é essencial que a criança, desde o início, compreenda a diversidade e saiba se relacionar com os outros, né? Saiba ter limites, saiba ter direitos e deveres. Então, se criar numa bolha, ela não vai, né, ter essa possibilidade de conviver. A escola tem que formar para a cidadania. Além de formar na matemática, no português, na física, na geografia, tem que formar para a cidadania. Além disso, nós pais, eu não conseguiria dar aula de matemática para o meu filho. Eu também não. De humanas aqui a gente, né, doutor? Sim, não tem sim. condição nenhuma. Provavelmente eu teria condições de dar aula de português, de história, de geografia, mas eu não teria condições de aula de matemática, de física, de biologia. Então, é necessário que a gente também compreenda as nossas limitações para estarmos aí num sistema total de homeschooling. Então, claro, eu vejo que essa matéria tem que ser só para as exceções. Além disso, me preocupa na questão da violência doméstica. Quando nós tratamos aí dos Disque 100, por exemplo, de 2021, recebeu em torno de 50 mil denúncias de violações aos direitos da criança e do adolescente. 2022 dobrou, foram mais de 99 mil denúncias. Quando a gente vai ver quem são os acusados, em 60%, 70% são os pais, mães, padrastos, responsáveis legais. E quando nós tratamos de abuso sexual, por exemplo, em geral, 70% dos casos ocorrem ligados a pessoas conhecidas, pessoas que convivem ali na vizinhança ou na casa da criança. O próprio Fórum Brasileiro de Segurança, com esses dados recentes, mostrou isso também, né? Sim, sim. Todos os números apontam, né, essa questão, principalmente nos crimes sexuais, de pessoas muito próximas do próprio âmbito familiar ali. Pessoas que, em princípio, seriam acima de qualquer suspeitas, ou pessoas que deveriam cuidar, mas que estão fazendo o contrário. Então, também me preocupa a questão do homeschooling, porque a escola hoje ela tem um papel muito importante, né, e os profissionais nos últimos anos na educação foram capacitados para verificar situações suspeitas de maus tratos, de violência, quando a criança tem uma mudança repentina do seu comportamento. Ela era extrovertida, se torna introvertida, começa a ter medo de pessoas adultas, começa a urinar na calça sem que ela fizesse isso antes. Tem diversos fatores que demonstram que uma criança pode estar sofrendo violência. E é necessário que a escola, então, mantenha esse papel, né, de encaminhar para os órgãos de proteção, para que os casos sejam verificados. Não estou pregando aqui um denuncismo também, como se todos os pais fossem agressores, violentos, porque essa não é a realidade. E a gente sabe que também, às vezes, tem denúncias que são falsas, não são comprovadas, e como advogado, a gente tem que defender o direito de defesa, de contraditório. E agora, é necessário que as crianças sejam protegidas por todos, e o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê dessa forma, pela família, pelo Estado e pela sociedade. Por isso elas não podem ficar apenas subjugadas às famílias. Claro que a família tem o papel mais central, mais importante, mas essa proteção delas tem que ser compartilhada
com as escolas. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele obriga que os pais matriculem seus filhos na escola, inclusive prevendo punições no caso de não matricularem, e podem ser denunciados, podem perder até o poder familiar, além do crime de abandono intelectual, que está no Código Penal brasileiro desde 1940, que é o pai e a mãe que não matricula o filho, ele está sujeito a responder criminalmente. Bom, uma outra questão também aqui que tem sido um pouco polêmica aqui na casa é também de CPI, que a gente tem uma aqui que está em vigor, enfim, está em tramitação, que busca investigar o tratamento de transição de gênero em crianças e adolescentes, que é feito aqui no Hospital das Clínicas da USP, de São Paulo. Uma das questões que tem sido, um dos motivos, né, que tem sido apontado pelo proponente da CPI, enfim, para iniciar essa investigação, foi de entender se está sendo cumprida a regulamentação vigente e se o Estatuto da Criança e do Adolescente está sendo respeitado. Então, eu queria entender o que o ECA prevê neste assunto, e algumas críticas ao tratamento alegam ali que os jovens dessa idade eles são incapazes de discernir sobre a identidade de gênero. Então, o senhor que tem essa experiência com crianças e adolescentes, de fato, elas não conseguem discernir qual que deve ser aí o atendimento da saúde, do sistema de saúde, para essas crianças que têm ali essas questões aí de identidade de gênero. Uhum. Claro que é um tema que exige uma cautela, né, de todos nós, principalmente quem trabalha com crianças e adolescentes. Acho que tem que ter um grau aí de maturidade, né? Uma coisa, a criança ela vai até os 12 anos de idade. Então, em princípio, elas teriam uma capacidade menor de um discernimento, de responsabilidade, autonomia, até os 12. Depois são adolescentes, então daí já tem uma certa capacidade, e a própria justiça leva mais em consideração uma decisão de um adolescente. Até nas questões relacionadas à guarda, né, quando vai se decidir se... Hoje em dia a prioridade é a guarda compartilhada, geralmente residência materna, mas pode ser paterna, vai depender do que a justiça entender que atenderá ao melhor interesse da criança. Mas quando já é adolescente, aos 12, na prática não adianta os pai e mãe ficar brigando, porque aos 12 ela já pode decidir, eu não quero mais morar com a minha mãe, eu quero morar agora com meu pai. Então, praticamente, elas têm uma certa autonomia, né? E com 12 já passam até ter uma certa voz para essa autonomia. E o judiciário dá muita credibilidade, principalmente a partir dos 12, para o que a criança está dizendo, com quem que ela vai morar, etc. É claro que também vai ser verificado aquelas situações que possa ocorrer de alienação parental, o pai ou a mãe, um está desqualificando o outro, falando mal do outro, tentando, né, enfraquecer aqueles vínculos afetivos e familiares da criança com o pai ou com a mãe ou com a avó, e etc. Esses casos também são verificados através de equipes multidisciplinares das varas de família ou das varas da infância. Então, é necessário, primeiro, né, nessa discussão da criança decidir se assume a sua sexualidade, a partir dos 12, né, ela teria, né, uma condição de estar aí se expressando, assumindo de fato. Antes disso, eu vejo com maiores restrições, né, e também vejo que não cabe aos adultos, né, estarem jamais, né, induzindo, né, jamais estimulando, né. Eu acho que também esse é um fator importante a ser considerado. Mas, em princípio, eu entendo que o Hospital das Clínicas, né, e como defendo a ciência, defendo a medicina, defendo os profissionais da saúde, que foram fundamentais, inclusive, durante a pandemia, para garantir a vida de milhões de pessoas, e sempre são fundamentais. Então, entendo que o Hospital das Clínicas não estaria praticando algo ilegal, que atentasse contra a saúde das crianças. Então, a minha presunção é que o Hospital das Clínicas está fazendo o trabalho adequado, respeitando o Estatuto da Criança e do Adolescente. É claro que essa temática é polêmica, eu vejo que
dependendo da forma que ela é tratada, ela pode gerar homofobia, discriminação, né? Então, nós não podemos também achar que adolescentes gays, trans não existem, porque eles existem. E se eles existem, eles precisarão ser respeitados. Respeitados por todos nós como sociedade e também pelos órgãos públicos, pelas escolas, pela área de saúde. E o que eles precisarem na área de saúde, eles precisarão de todo o atendimento adequado. Eu acho que é isso que, em princípio, entendo que o Hospital das Clínicas esteja fazendo. Queria voltar aqui num ponto que a gente falou anteriormente, que a gente acabou indo para outras questões sobre a fome, né? A gente teve aí, o senhor até trouxe outros números, 18 milhões de crianças e adolescentes que passam fome, né? Pelo que eu lembro aqui de anotar. Pensando estadualmente aqui, no âmbito do estadual, do governo do estado. A gente tem alguns programas, inclusive em parceria com a prefeitura, eu vou citar alguns aqui, como Bom Prato, Viva Leite, que tentam ali resolver, né, diminuir o número de adolescentes, de crianças, de pessoas adultas também que passam fome. Onde, então, que o governo está errando? Precisa de uma ampliação desses programas, precisa de novos programas. O senhor falou também da política de alimentação escolar, né? A gente tem políticas, talvez, ineficientes para essa altura do campeonato, para esses números que a gente tem atualmente aqui no estado e no Brasil? Sim, o que me preocupa muito é essa interrupção da alimentação escolar nos períodos de férias, né? Como agora no mês de julho, como em dezembro, janeiro, né? Todos esses períodos precisaríamos manter uma alimentação escolar, ainda que as merendeiras tenham férias, ainda que ocorram contratos emergenciais de outras pessoas que cubram essas férias, mas essa alimentação tem que ser garantida, ou a entrega de cestas básicas para as famílias daquelas crianças que mais necessitam dessa alimentação escolar. Então, vejo que precisam ser criados programas mais adequados nessa área. Acho que até em parceria com o Fundo Nacional da Educação, o FNDE, que já tem esse trabalho forte, essa política de alimentação escolar no âmbito nacional. Esse ano até houve uma correção, um aumento dos valores repassados a municípios e estados, mas ainda é pouco, né? Nós precisamos ampliar a prioridade, o investimento na alimentação escolar. E também, se a gente tivesse aquele trabalho que eu citei, de agentes sociais visitando as famílias, nós teríamos mais diagnósticos mais adequados das famílias que estão em situação miséria, pobreza, de fome, e poderíamos ter um investimento mais direcionado, né? Porque muitas vezes depende daquela família que está numa situação de extrema vulnerabilidade procurar os locais, né? E a gente tem visto muitas vezes aqui na capital, em vários municípios, filas nos centros de referência da assistência social e uma dificuldade enorme das pessoas poderem acessar esses serviços. Em outros casos, exigindo que as pessoas entrem em aplicativos, e a gente sabe que as pessoas que estão numa vulnerabilidade maior, como as pessoas em situação de rua, estão excluídas também dos próprios meios digitais. Então, nós precisamos ter no Brasil uma busca, né, das pessoas que estejam realmente em vulnerabilidade para podermos que os serviços sociais possam atender conforme as necessidades de cada família, conforme as necessidades de cada pessoa. E também nós sabemos, né, que o deputado Suplicy, né, há muitos anos defende a renda básica. Então precisamos ter uma renda básica estadual, rendas básicas nos municípios. Os municípios e os estados, eles não podem ficar apenas esperando os programas federais. Tem que ter, além dos programas federais, eu vejo assim, o programa federal é uma espécie de prato feito, é o arroz e feijão, né? Então, tem lá a Bolsa Família. Mas nós precisamos que municípios e estados tenham seus próprios programas, inclusive para atender aquelas pessoas que não estão no Bolsa Família, que não estão
em programas federais. O que eu vejo muitas vezes os municípios e estados numa posição assim de paralisia, esperando que o governo federal dê todas as soluções. E como nós vimos agora na discussão da reforma tributária, o orçamento ele é dividido e os municípios e estados eles têm também seus orçamentos próprios e precisam fazer os seus investimentos na área social. O papel do município e estado não é só construir viaduto, asfaltar a rua, claro que é importante também, mas precisa investir na área social e muitas vezes nós não vemos os municípios dando a prioridade adequada. Geralmente, o menor orçamento dos municípios estão nas secretarias da assistência social. E os maiores estão naquelas áreas de obras, de infraestrutura. Então, nós precisamos inverter essa lógica. Bom, aqui uma última questão sobre a sua passagem pelo Ministério dos Direitos Humanos. O senhor participou, na verdade, até da transição de governo Bolsonaro para o governo Lula, fez ali todo um diagnóstico do que a gente tinha de um cenário até pós-pandemia, algumas políticas consideradas não positivas para esse público. Eu queria entender, então, como é que a gente teve um panorama ali e o que foi possível fazer no seu período ali como secretário nacional das crianças, da defesa das crianças e do adolescente. Sim, sim. O primeiro diagnóstico que nós vimos, né, que a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente, ela chegou a ter 240 milhões de orçamento em 2018. Daí agora ela tinha 28 milhões de orçamento, né? Então, uma perda aí de prioridade, uma decaída muito grande, um retrocesso grande. Ainda que nós, né, batalhamos bastante, isso até provocou alguns conflitos e conseguimos dobrar esse orçamento, né, brigando pela suplementação orçamentária e principalmente para destinar recursos para o Programa de Proteção de Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte, que é o PPCAM, que hoje protege em torno de 600 crianças e adolescentes no Brasil, que são crianças e adolescentes que estavam em iminência de serem assassinados. Assassinados porque saíram do tráfico, porque estavam dependentes de drogas e daí devendo para os traficantes, ou porque delataram algum criminoso. Então, é um trabalho que a Secretaria faz, né, de proteção dessas crianças e adolescentes, junto com as suas famílias, alguns até mudando a identidade, mudando de estado, sendo mantidos em hotéis, em pensões, em repúblicas, em abrigos. Então, é um trabalho bastante importante. Nós conseguimos, nesse caso, ampliar bastante os recursos. E também nós conseguimos aí dar o início ao processo de eleição unificada dos conselhos tutelares. Então, no dia 1º de outubro desse ano, nós teremos eleições aí de mais de 30 mil conselheiros e conselheiras tutelares no Brasil. Então, um número grande aí de mais de 30 mil pessoas nos mais de 5 mil municípios brasileiros. E pela primeira vez, que foi uma parceria que eu estabeleci dialogando com o ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aliás, uma pessoa que tem aí se destacado na garantia do processo democrático no Brasil e tem sido muito atacado por isso. Então nós conseguimos que os tribunais eleitorais apoiassem a eleição dos conselhos tutelares, cedendo urnas eletrônicas para os municípios. Então o processo ele é coordenado pelos conselhos municipais da criança e do adolescente, mas teremos as urnas eletrônicas a partir de uma parceria, de uma resolução que nós atuamos conjuntamente. Nós garantimos também a realização da Conferência Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Então garantimos todo um processo das conferências em todos os municípios brasileiros, que já foram realizadas no primeiro semestre, e nos estados todos agora que estão terminando até setembro as conferências dos direitos da criança e do adolescente. Então a sociedade decidindo sobre as prioridades na área da infância e juventude, e o tema dessa conferência era exatamente as violações aos direitos durante a pandemia e após a pandemia.
Então, quais são as maiores dificuldades geradas no período da pandemia e no pós-pandemia? Entre essas que nós falamos, diminuição da vacinação, evasão escolar, aumento da violência doméstica, porque crianças e adolescentes ficaram muitas vezes mais confinadas que os seus agressores e sem o próprio acesso às escolas. Então, e a Conferência Nacional vai ser em novembro, em Brasília, com a participação de em torno de 2.000 pessoas. Então, nós garantimos todos os recursos, a estrutura para que todo esse processo fosse realizado. E também a manutenção de um comitê de participação de quase 50 adolescentes no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente. Então, os adolescentes eles participam e decidem sobre as questões, para que não fique só os adultos tratando de questões de crianças e adolescentes. Então, nós temos lá um processo muito importante de os próprios adolescentes discutirem as suas questões fundamentais, inclusive agora na questão da reforma do ensino médio, eles fizeram propostas, debateram bastante o assunto, formularam posições em nome do Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, que é um conselho deliberativo, formado por metade membros do governo e metade membros da sociedade civil. Tinha sido diminuída a participação nesse conselho no governo anterior, inclusive colocando que nós tivéssemos mais representantes do governo do que da sociedade civil. Daí nós voltamos a ampliar o número de conselheiros no Conselho Nacional da Criança e do Adolescente, fizemos uma nova legislação sobre o Conselho, ampliando a participação e garantindo a paridade, metade do governo e metade da sociedade civil. Nós não achamos que o governo tem que se impor nesses conselhos, ele tem que discutir igualdade de condições, mas sempre dando uma prioridade para a sociedade civil. O governo já tem os seus espaços de participação e decisão. Os conselhos, eles precisam ser vozes, principalmente da sociedade civil. Então, foram alguns dos caminhos aí que nós atuamos, né, nesse período, nessas áreas estratégicas. Também conseguimos recursos do Fundo Nacional da Criança e do Adolescente para ter um primeiro levantamento de crianças e adolescentes em situação de rua. Esse é um outro problema que se agravou muito durante a pandemia, pós-pandemia, e nós sabemos os riscos que essas crianças encontram. Aqui em São Paulo, a Prefeitura divulgou em torno de 4.000 crianças e adolescentes vivendo nas ruas, 1.151 na primeira infância, com menos de 6 anos. Eu tenho um filho de 4, eu não consigo imaginar meu filho de 4 morando numa rua, né? E acho que nenhum de nós consegue imaginar algo tão absurdo como esse. Nós temos 1.151 crianças com menos de 6 anos nas ruas de São Paulo. Então é muito, muito triste, é uma tragédia, né? Nós não podemos aceitar. Então, assim, quando a gente fala da Candelária, a Candelária está aí, porque as crianças estão nas ruas, são 4.000 aqui na capital paulista. E certamente no Brasil todo, o último levantamento que foi feito, ainda que precariamente, foi em 2011. Tinha 24.000 crianças e adolescentes nas ruas, principalmente nas capitais, nas cidades com mais de 300.000 habitantes. Então, nós conseguimos recursos para fazer um novo levantamento dessa situação, para podermos aí, não tem como ter políticas públicas, programas, serviços, ações, curto, médio e longo prazo, planejar, sem ter o diagnóstico. E nesses últimos anos nós tivemos um apagão nesses diagnósticos. Nós conseguimos também a recriação da Comissão de Enfrentamento ao Trabalho Infantil, junto ao Ministério do Trabalho, junto com a Secretaria Nacional da Criança e do Adolescente. Esse é um outro problema grave no Brasil. O último levantamento sobre trabalho infantil, quase 2 milhões de crianças exploradas no trabalho infantil. Nós sabemos dos efeitos perversos do trabalho infantil. A criança abandona a escola, muitas se acidentam, perdem braço, perdem pernas e outras morrem também. Inclusive o trabalho infantil de rua é um dos mais perigosos. Quando nós vemos essas crianças aí nos faróis, elas estão sujeitas a serem atropeladas, à chuva, ao sol, a várias doenças e serem aliciados para
à criminalidade, à exploração sexual, ao tráfico. Muita gente defende, melhor estar trabalhando do que roubando, né? A gente sempre ouve isso, eu trabalhei quando era criança. E eu sempre digo, o trabalhador infantil de hoje vai ser o desempregado de amanhã. Cada vez o mercado de trabalho, você sabe disso, porque é bem mais jovem que eu, sabe que o mercado de trabalho está cada dia mais exigente. E se você não tiver capacitado, com informatização, falando várias línguas, você não vai conseguir estar no mercado de trabalho futuramente, né? Então, daqui 10 anos, a pessoa que não tiver uma formação muito grande em informática, em línguas, e não tiver uma grande capacitação, ela vai ficar excluída do mercado de trabalho. Então, o trabalhador infantil de hoje vai ser o desempregado de amanhã, o subempregado, nenhum demérito contra virar Uber ou virar ou estar trabalhando no iFood, mas a gente sabe que são trabalhos precários, de vínculo trabalhista precário, sem plano de saúde, muitas vezes sem uma condição depois de aposentadoria. Então, é uma forma de subemprego, e não é isso que nós queremos para as nossas futuras gerações, né? Nós queremos uma sociedade mais igualitária, mais justa, e que as pessoas tenham seus direitos trabalhistas assegurados. Então, e outra coisa, aí a criança que está no trabalho infantil, ela pode ser aliciada para a exploração sexual, para o tráfico, para a criminalidade. A criança está lá vendendo bala no farol. Daí vai alguém e diz, se você entregar esse papelote de maconha, você vai ganhar 100 vezes mais do que você está ganhando vendendo bala. E ela vai facilmente ser cooptada. Ou a menina está lá vendendo bala, ela vai ser cooptada para exploração sexual infantil. Então é necessário nós enfrentarmos essas discussões com a sociedade, termos programas para atender. Uma das questões fundamentais que nós tratamos nesse período na Secretaria, junto com o Ministério do Trabalho e Desenvolvimento Social, foi a retomada do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, o PET, que anos atrás, antes de ser desativado há 6 anos, ele teve resultados muito importantes no país. Bom, tinha muitos mais assuntos aqui que eu gostaria de abordar com o senhor, inclusive quando eu me preparava aqui para a nossa entrevista, assisti outras entrevistas e todo mundo quase termina as entrevistas com o senhor falando isso. Tem muitos assuntos, mas infelizmente o nosso tempo acabou. Eu queria muito agradecer aqui a presença no nosso podcast, também todo o esclarecimento aqui sobre essas questões e para a gente ter esse panorama do cenário dos direitos da infância e da juventude e os desafios que a gente ainda tem, que são muitos aí para os próximos anos, décadas, meses, para os próximos dias e horas até. Obrigada mesmo por participar aqui do podcast da Alesp. Eu que agradeço, desculpa ter me estendido muito aí nas perguntas, ter falado bastante aí, mas é que realmente a pauta exige, né? Exige muita explicação. Exige uma explicação e exige uma dedicação, né, também. A gente fala com um amor pela causa, né? Nós só teremos um país, um Estado realmente democrático quando as crianças e adolescentes forem prioridades. A doutora Zilda Arnes, que dirigiu a Pastoral da Criança, ela dizia, a criança, quando bem tratada, é uma semente de paz e esperança. Então, o maior antídoto contra a violência, contra as injustiças, é tratarmos bem as nossas crianças. Exatamente. Então, esse foi o podcast da Alesp de hoje. A gente recebeu aqui o especialista aí dando uma aula sobre direitos humanos e direitos também da infância e da juventude, Dr. Ariel de Castro Alves. Então, a gente volta no próximo episódio do podcast da Alesp.